Meus amigos, o governo acaba de anunciar um novo jeito de fechar as contas em 2026 e você deve estar pensando, caramba, será que finalmente esse governo vai ter um pingo de responsabilidade fiscal? Será que eles vão cortar gastos? Vão enxugar a máquina pública? Vão reduzir ministérios? Vão cortar cargos comissionados? Infelizmente não é nada disso. Para fechar as contas, o governo decidiu tomar uma medida que não tem absolutamente nada de criativa, porque isso já virou figurinha carimbada nesse país. Eles vão aumentar imposto, meu amigo. Pois é, eles vão aumentar o imposto de importação de carro e do aço para tentar tapar o buraco no orçamento de 2026. Isso não é uma especulação, isso aqui está lá no site oficial do próprio governo, no relatório de receitas do projeto de lei orçamentária de 2026, que é o PLOA. E aparece lá escondidinho, numa linha bem discreta, 14 bilhões de reais a mais somente com o imposto de importação. Por quê? Porque o governo prometeu no seu famoso arcabouço fiscal entregar um superávit de 0,25% do PIB em 2026, algo em torno de 30 a 40 bilhões de reais de superávit, de lucro. Só que nas contas independentes mostra uma realidade completamente diferente, porque se o país continuar nesse mesmo caminho, o Brasil vai fechar com um déficit perto de 100 bilhões de reais, ou seja, o rombo existe, a meta é de fachada e alguém vai ter que pagar essa diferença. E é aqui que entra essa engenharia criativa de Brasília. Porque nos últimos anos, meu amigo, para tentar fazer caixa, para tentar arrecadar cada vez mais, o governo já aumentou o IOF por decreto, já acabou com a isenção das compras internacionais de até $50, reonerou combustíveis, criou imposto sobre apostas esportivas, passou a tributar fundos imobiliários, fiagros, aumentou a CSLL de fintechs e bancos digitais, retomou cobrança de seguro DPVAT, Cara, eu posso ficar aqui o dia inteiro falando de imposto. Vamos lá, mais alguns. Aumentou o imposto sobre as armas e munições, reonerou o setor de energia elétrica, aumentou a carga sobre bebidas com a nova tabela do IPI e também criou a tributação sobre os fundos exclusivos e offshore. Ou seja, é imposto para tudo quanto é que é lado. E agora é que vem o plano B. E o governo falou, cara, já que eu não consigo mais cobrar imposto na cara do brasileiro, tá ficando muito perigoso esse negócio. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a tarifa de importação e vamos esconder esse imposto na etiqueta do produto. E aí entra o discurso oficial de Brasília. Não, pessoal, a gente está fazendo isso porque a gente precisa proteger a indústria nacional. Precisamos segurar o surto de importação que está acontecendo, principalmente dos produtos da China. Isso aqui é uma defesa comercial. Mas todo mundo sabe que se o governo quisesse de verdade resolver o problema aqui da indústria brasileira, proteger a nossa indústria, ele começaria reduzindo a carga tributária absurda que existe aqui no nosso país para quem produz e não aumentando o imposto para quem compra. O objetivo jamais foi proteger a indústria nacional. O objetivo é claro, arrecadar mais, arrecadar sempre. E agora eles têm um motivo perfeito. Agora eles querem fechar o caixa de 2026 e estão colocando essa culpa na China para proteger aqui a nossa indústria. Essa é uma tarifa que entra como receita fiscal, não como uma política industrial. Isso aqui não é uma estratégia de longo prazo. É uma ferramenta de arrecadação empurrada goela abaixo do brasileiro. E quem é que paga essa conta? Justamente o brasileiro. É você que quer construir a sua casa, o aço vai ficar mais caro. O trabalhador que precisa trocar aí o carro vai ficar mais caro. O pequeno empresário que depende aí do aço para levantar um galpão. A indústria que já luta com juros abusivos aqui no nosso país, energia cara e burocracia, agora tem mais uma aí. Todos nós vamos sentir o peso de uma decisão tomada não para ajudar o povo, mas para salvar uma meta de papel. E para provar que essa conversa de proteger a indústria nacional é um teatro mal ensaiado, basta a gente olhar para a taxa das blusinhas. Você lembra do discurso, O discurso, não, pessoal, a gente estava criando essa taxa das blusinhas porque a gente precisa proteger o varejo brasileiro, os empregos aqui no nosso país, a concorrência desleal chinesa. A gente precisa salvar o pequeno lojista. Pois é. Eles taxaram as blusinhas, o preço subiu e o brasileiro que está pagando a conta. Quem é que comemorou? Foi o brasileiro? Obviamente que não. Foram as grandes varejistas que estavam fazendo lobby para aumentar, para criar essa taxação, que pouco tempo depois, o que eles fizeram? Essas grandes varejistas estavam assinando acordos comerciais com as mesmas empresas chinesas que elas diziam que estavam combatendo. Protegeram alguém? Pois é, protegeram, mas não foi o povo. E é exatamente esse filme que eles querem repetir agora com carro e com aço. No papel parece muito bonitinho. O governo
está fazendo isso para melhorar o resultado fiscal, para cumprir o arcabouço fiscal, né? O governo está trabalhando pela responsabilidade, mas por trás dessa manchete, alguém está pagando a conta e esse alguém, como sempre, não está sentado no gabinete lá em Brasília. Esse alguém está sentado aqui, ó, diante de mim, assistindo esse vídeo. Eu vou trazer essas e outras informações, fica comigo até o final, porque o nosso bate-papo de hoje está simplesmente imperdível e você vai entender como tudo isso impacta diretamente na nossa mesa. Muito bem, meus amigos, a gente tem acompanhado essa questão do aço já há algum tempo. Por exemplo, há 2 meses atrás a gente publicou esse conteúdo aqui falando sobre a crise do aço, colapso na indústria brasileira. A nossa indústria está sofrendo, principalmente a indústria automotiva, com essa enxurrada dos carros chineses entrando aqui no nosso país. O aço chinês também entrando aqui justamente por conta dessa briga entre a China e os Estados Unidos aumentando as tarifas para os produtos chineses justamente para proteger, e a China está olhando para outros países e está despejando esses produtos em outros países. Aqui o Brasil virou também o destino perfeito aqui para a China. A gente falou também há 7 dias atrás aqui sobre a crise no aço, falando sobre a Gerdau, e o ponto principal é justamente esse, que o produto acabado da China chega mais barato do que o insumo produzido aqui no nosso país, o que é um absurdo. E se apoiando justamente nessa bengala, o governo está falando, olha só, aqui tem uma oportunidade, hein? Uma oportunidade de quê? De resolver esse problema, de ajudar a indústria nacional. Eles vão vender essa narrativa, mas o objetivo por trás dessa história toda é aumentar a sua própria arrecadação. Olha essa matéria que acabou de sair aqui na CNN. Governo avalia elevar tarifas para carros e aço para fechar as contas em 2026. O relatório da Receita do PLOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual aprovado pela Comissão Mista Orçamentária, prevê 14 bilhões de reais extra de receita, ou seja, de arrecadação, com imposto de importação. O governo federal deve elevar as tarifas para alguns produtos no ano que vem, a fim de proteger setores da economia que estão sofrendo com importações, especialmente chinesas, e gerar cerca de 14 bilhões de reais para fechar o orçamento. E tem um monte de gente comemorando, falando, tá vendo aí? Quem disse que o Lula não tem responsabilidade fiscal? Pois é, cara, durma com um barulho desse. São avaliadas pela equipe econômica, ou seja, do Fernando Haddad, elevações no imposto de importação para carros e aço, por exemplo, segundo a apuração da CNN. Ambos os setores sofrem com uma invasão de produtos chineses, o que a gente já tem alertado há muito tempo aqui no nosso canal. Técnicos próximos ao assunto indicam que a receita teria origem na elevação de alíquotas do imposto de importação para alguns itens com surtos de importação devido a movimentações geopolíticas. Desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, passou a estabelecer suas tarifas, uma série de países, em especial a China, redirecionaram as suas mercadorias a mercados alternativos. Setores da economia brasileira estão reclamando, reclamam, e o governo deve atender parte desses pleitos. O setor do aço brasileiro, que tem patinado, projeta uma queda na sua produção e um aumento de mais de 30% na importação em 2025. Por isso, eles estão pedindo que o governo utilize mecanismo de defesa comercial, ou seja, ao invés deles pressionarem o governo para diminuir a carga tributária absurda que existe no nosso país, a falta de competitividade do Brasil com relação a outros países, não. Eles estão indo lá no governo para falar o que o governo quer ouvir. Vai, Lula, aumenta o imposto, arrecada mais. Entuba essa conta no brasileiro, bota o brasileiro para pagar essa conta. Você acha que o Lula vai deixar dinheiro na mesa, meu amigo? É óbvio que não. Ele está indo lá, metendo a mão e vai aproveitar essa oportunidade de arrecadação. Bom, para você entender o porquê que o governo está correndo para aumentar essa tarifa de importação, a gente precisa olhar para o que está acontecendo lá fora, porque a China está provocando uma transformação gigantesca na economia global. A China simplesmente ultrapassou pela primeira vez na sua história a marca de $1 trilhão de superávit comercial somente de janeiro a novembro de 2025. E nos últimos 12 meses, esse número, cara, já passa de $1 trilhão e 200 bilhões de dólares, e isso não é nada normal. Isso aqui é um sinal claro de que a China está vendendo muito mais para o mundo
do que ela compra e está vendendo de tudo. Carro elétrico, computador, semicondutor, equipamento industrial, maquinário, celular, painel solar, bateria eletrônica, tudo isso numa velocidade que nenhum país consegue acompanhar. O superávit da China com os Estados Unidos diminuiu, mas com o resto do mundo explodiu. Com a taxação lá dos produtos chineses lá nos Estados Unidos, a China, ao invés de vender para os Estados Unidos, está empurrando seus produtos para o mundo inteiro. E isso está acontecendo no Brasil porque o modelo econômico chinês está travado. A bolha imobiliária deles estourou, as grandes construtoras estão quebrando, uma após outra, e o governo está escondendo os dados de venda de imóveis justamente para evitar uma crise interna. E o que eles estão fazendo? Eles estão dobrando a aposta aonde? Nas exportações. A China, ela subsidia a indústria pesada, dá crédito barato, sustenta a empresa que opera no prejuízo, financia fábricas que produzem muito mais do que vende. Para quê? Para manter uma política industrial artificial e empurrar esse excesso de produção para o resto do mundo como uma arma geopolítica. Isso aqui já está escancarado, está na cara que isso está acontecendo. Enquanto isso, esses produtos estão entrando nos países a um preço muito mais barato, mas as indústrias desses países estão simplesmente sangrando nesse momento. A Europa vive hoje um déficit comercial de mais de 300 bilhões de euros com a China. Macron já falou abertamente que os desequilíbrios estão insuportáveis. A Alemanha também está colapsando na indústria automotiva e eletrônica, e vários países europeus também já estão discutindo medidas de proteção porque essa competitividade deles contra a China simplesmente evaporou. E os Estados Unidos, por sua vez, aumentaram as suas tarifas e conseguiram reduzir o déficit que eles tinham com a China, mas isso só fez a China despejar ainda mais a sua produção para o resto do mundo. E quando a gente olha para o Brasil, coitado do Brasil, as importações chinesas aumentaram mais rápido do que as exportações brasileiras. O nosso saldo com eles diminuiu, o nosso mercado se enche de produtos chineses e a nossa indústria perde espaço a cada mês que passa. E qual que é a resposta mais preguiçosa de todas? É justamente essa: aumentar imposto. Fala que é para proteger o emprego, diz que é para defender a indústria nacional e posa como se estivesse salvando o país, mas na realidade o que está acontecendo? A verdade é que essa avalanche de exportações chinesas virou uma desculpa perfeita para o governo aumentar o imposto sem dizer que está aumentando o imposto. Eles estão utilizando essa crise global como uma narrativa bonitinha, mas o objetivo principal é mesmo arrecadar. E aí, ao invés de fazer uma reforma, ao invés de reduzir burocracia, ao invés de melhorar o ambiente de negócio aqui no nosso país, ao invés de tornar o Brasil mais competitivo, eles escolhem o caminho mais fácil: aumentar imposto e colocar o povo brasileiro para pagar essa conta. Exportações chinesas, impostos no Brasil e uma tática do governo para aumentar a arrecadação no ano que vem. O governo está avaliando aumentar a tarifa para carro e aço. Podem ajudar a fechar as contas em 2026? Lembramos que a meta fiscal é superávit de aproximadamente 35 bilhões de reais. A gente está falando de um governo que prevê uma arrecadação extra de 14 bilhões de reais com tarifas com imposto de importação. Como você mencionou, é importante para perseguir essa meta fiscal que para o ano que vem, considerando o piso, precisa ser entre 0 e 0,25% do PIB, ou seja, depois de arrecadar tudo que tem para arrecadar e gastar tudo que tem para gastar, precisa ter ali no caixa entre 0 e 34 bilhões de reais. Bom, agora vamos trazer alguns números, porque o mais importante aqui são os números, né? Eles não mentem, eles são frios, são preto no branco. O governo está correndo atrás do dinheiro, por quê? Porque o rombo projetado para 2026 já passa dos 90 bilhões de reais, segundo estimativas independentes. Enquanto isso, o governo Lula prometeu no arcabouço fiscal entregar um superávit de 0,25% do PIB, algo em torno de 35 a 40 bilhões de reais positivos, só que a matemática não fecha. Não tem como transformar um déficit de quase 100 bilhões de reais em 40 bilhões de reais de superávit sem fazer três coisas importantes. A primeira, cortar gastos. A segunda, reduzir o tamanho do Estado. Ou a terceira, aumentar imposto. E aí você já sabe qual foi dessas três que Brasília escolheu. Obviamente foi aumentar imposto. No PLOA de 2026, o projeto de lei orçamentária, aparece claramente uma linha prevendo 14 bilhões de reais a mais somente com imposto de importação. Exatamente isso, 14 bi, e esse dinheiro não nasce do nada. Ele sai
diretamente do bolso do brasileiro por meio do aumento de tarifa sobre o carro e tarifa sobre aço. Ou seja, a conta que deveria ser resolvida dentro do governo vai ser resolvida onde? No seu bolso. E o impacto disso é imediato. O setor automotivo já trabalha com projeção de aumento no preço dos veículos importados e nos veículos nacionais também que usam os componentes que vêm de fora. Porque mais de 50% das peças utilizadas na nossa indústria nacional tem alguma dependência externa. E se a tarifa sobe, o custo sobe também. E se o custo sobe, o preço final explode. É uma matemática básica. E no caso do aço, a situação é mais grave ainda, porque o Brasil hoje importa mais de 2 milhões de toneladas de aço por ano. E esse número vem crescendo ano após ano. E se essa tarifa sobe, a construção civil inteira sente o impacto. A obra fica mais cara, o galpão fica mais caro, logística fica mais cara, máquina fica mais cara. E quando você soma tudo isso, qual que é o resultado? Inflação industrial, menos investimento, menos emprego e tudo isso porque para tentar pegar 14 bilhões de reais e remendar um buraco que já passa dos 90 bilhões de reais. Ao mesmo tempo que o governo fala em responsabilidade fiscal, ele vem aumentando imposto atrás de imposto. Mas mesmo batendo todos os recordes de arrecadação, o rombo continua aumentando, ou seja, a gastança ela não diminuiu. As mordomias seguem intactas. Mas o fato é que eles vão arrecadar 14 bilhões de reais a mais com isso e vai aparecer a manchete bonitinha lá no jornal que o governo está cumprindo, está trabalhando para cumprir a meta fiscal. Mas você sabe o que significa, né? Isso significa que Brasília vai continuar com as mesmas mordomias e você vai ficar mais pobre. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe algumas informações, só dei o start. A gente vai dar prosseguimento ao nosso bate-papo, como sempre, aqui no campo dos comentários. Deixa aqui embaixo, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você estava esperando responsabilidade fiscal desse governo? Tá aí, eles estão fazendo responsabilidade fiscal, mas quem está pagando a conta é você. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.